Bom dia, pessoal do nono ano. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Todos estejam se cuidando, tá bom? E vamos começar agora a nossa nova apostila, tá? A semana sétima e oitava semana. A nossa quarta apostila, tá bom? A habilidade que nós vamos estudar é identificar e comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas, tá? Em suas quantidades. Nós já estudamos assim, nós já temos uma base sobre esse tema, né? Nós já vimos que as reações químicas elas acontecem, né? As transformações químicas. E antes da transformação, nós temos os reagentes. Esses reagentes eles vão se reagir, né? Tá lá do lado da equaçãozinha, do lado direito. Do lado esquerdo vai ter o produto dessa transformação química. E as nossas atividades dessa apostila, né? Ela vem para identificar e comparar essas quantidades de reagentes e produtos envolvidos, tá bom? Vamos lá então, situação de aprendizagem 3, as transformações químicas e físicas, e transformações físicas e químicas, tá? As transformações que ocorrem nos materiais são classificadas em químicas e físicas, né? Químicas quando a alteração e física quando a alteração na conformação da matéria, né? As transformações físicas, embora sejam perceptíveis pela mudança na aparência do material, ocorrem de maneira mais passageira, não alterando intimamente a natureza da substância. Já as transformações químicas são tão intensas que alteram a composição do material, fazendo com que a transformação produza uma nova substância química, diferente do que se tinha no início. Uma transformação física é diferente de uma transformação química, né? Porque em transformação química, novas substâncias são formadas. Já a física ela altera a forma do material, mas sua composição é a mesma. Transformações físicas. Quando alteramos o tamanho ou a forma do material, ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Olhando microscopicamente, percebemos que os átomos, íons ou moléculas passam por uma agitação ou reordenação, mas eles não são alterados. Não são alterados. Podemos observar isso nas mudanças de estado físico, né? Sólido eles estão mais juntos, líquido eles mais disperso e gasoso, né, bem disperso. Sólido as partículas permanecem em posições fixas, por isso o seu volume e forma são bem definidos. Líquido, as partículas se movimentam com mais liberdade, por isso o líquido tem um volume específico. Mas a forma varia conforme o recipiente. Já gasoso, as partículas se movimentam em todas as direções e com grande velocidade, preenchendo todo o recipiente, por isso o volume e forma são variáveis. O exemplo mais comum que temos para transformações físicas são os estados físicos da água. Tá? Nós temos aqui, né? Estado sólido, líquido e gasoso. A conformação da sua molécula, como é que é, né? Elas estão bem juntas, uma agregada com a outra. Aqui um pouquinho disperso. E aqui as moléculas estão em todas as partes. Então, ao aquecermos a água, ela vaporiza. E se congelarmos a água, ela se solidifica. E quando a colocamos na temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. A água em diferentes formas, a água em diferentes estados tem suas moléculas rearranjadas, mas a sua composição é a mesma. Por isso temos uma transformação física. Transformações químicas. Novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Reagentes são transformados em produtos por meio de reações. As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas ou formadas. Mas os átomos que participam da reação são os mesmos, só que
rearranjados. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de um gás, formação de partículas sólidas, mudanças de cor e percepção de cheiro. Né? Aí, vejamos um exemplo. A fogueira, né? Então nós temos ali luz, fumaça, né? Então temos todos os indícios. Ao tomate também, né? Olha lá. Reagentes e produtos. Então nós temos aqui, nós estamos chegando onde a gente já quer, né? Essa parte que nós comentamos até agora, a gente já conhece. Essa também. Então nós temos aqui uma molécula de CH4 mais 2 oxigênios, né? Olha que vai formar um CO2 mais 2 H2O, tá? Ok? Então, o CH4 ele reage com duas moléculas de oxigênio, forma uma de gás carbônico e duas de água, tá? Então, reagentes, né? A reação acontece, forma o produto, tá? Reagentes e produtos. As substâncias podem combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Para essas transformações, damos o nome de reações químicas. Reação química é um fenômeno onde os átomos permanecem intactos durante as reações. As moléculas iniciais são desmontadas e os seus átomos são reaproveitados para montar novas moléculas. No nosso cotidiano, há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo no preparo de alimentos, a própria digestão desses alimentos no nosso organismo, né? A combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem e até a fabricação de remédios, tá? Então, gente, as transformações químicas, né? As reações químicas, elas acontecem a todo instante ao nosso redor, tá? E, sabendo disso, nós conseguimos utilizar essas transformações químicas, essas reações em nosso benefício, tá? A forma que representamos a reação química chama-se equação química. A equação química é a representação gráfica da reação química. Equação química é a representação gráfica da reação química. Nela, colocamos os elementos que são envolvidos na reação de forma abreviada. E como ela aconteceu, através de seus símbolos já padronizados. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos. É de forma universal, ou seja, é a mesma em qualquer país. As substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos ou reagentes na equação química. Então, nos reagentes nós temos o primeiro membro, são as substâncias que estão no início da reação. São as que irão reagir, sofrer a transformação. Produto, segundo membro, são as substâncias resultantes da reação química. Exemplo, duas moléculas de hidrogênio juntam-se com uma molécula de gás oxigênio, formando duas moléculas de água. Observe que H2 e O2 são reagentes. E H2O é o produto, tá? Então nós temos aqui, gente, os reagentes, tá? Eles têm as suas quantidades, Nós precisamos de 2 volumes de hidrogênio para 1 de oxigênio para formar 2 moléculas de água, tá? Então a reação ela sempre vai obedecer uma quantidade, tá? Para se formar uma nova substância, certo? Para representar a reação, utiliza-se uma seta apontando para o lado, indicando a transformação. Questões. O que é uma transformação química, né? Ou reação química? Qual a diferença entre transformação química e transformação física? Quais indícios mostram que uma reação química ocorreu? Você reconhece alguns exemplos de reações químicas que são realizadas no dia a dia? E uma reação química? O que chamamos de reagente e o que chamamos de produtos?
Tá, gente? Então, essas perguntinhas são para a gente elucidar até essa parte, tá? Agora nós vamos entrar aqui, tá? Para conhecer as reações, né? E suas proporções, tá bom? Então, vamos deixar esse vídeo, vamos parar por aqui. E na próxima aula nossa eu já posto esse outro vídeo, porque aí vocês fazem essas perguntas dessa semana. Na semana que vem eu já envio o próximo vídeo. Tá joia, gente? Fiquem com Deus e Deus os abençoe.